STF nega recurso, mas Jair Bolsonaro tem uma cartada final para tentar se livrar dos processos e acusações do Supremo Tribunal Federal contra o fatídico golpe que querem imputar sobre Jair Bolsonaro e várias outras pessoas. Nós vamos mostrar isso aqui. Qual que é o plano agora da defesa de Jair Bolsonaro para não deixar que o ex-presidente vá para a Papuda, uma vez que Moraes já mandou um dos seus assessores ir até a Papuda, justamente para preparar um lugar ali para prender Jair Bolsonaro nos próximos dias. Mas nós vamos ver isso aqui agora porque o ex-presidente tem uma cartada final para tentar ficar fora disso aí. Realmente um absurdo que está acontecendo no Brasil, mas nós acreditamos que vai acontecer sim uma reviravolta e é isso que nós vamos tratar agora. Quem vai trazer para nós é o Deltan Dallagnol, aquele mesmo envolvido ali na Lava Jato com o Sérgio Moro e que acabou colocando Lula na cadeia e depois os iluministros do Supremo, por uma questão de CEP, descondenaram Lula e deixaram ele voltar ao poder. Veja agora essa cartada final de Jair Bolsonaro. Antes, dá um like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal para ver outras matérias como essa. Estamos quase chegando a 600 mil inscritos conservadores e que querem a justiça nesse país. Vamos para a matéria e voltamos em seguida. O STF negou ontem o recurso do Bolsonaro contra a sua condenação. Mas, Deltan, o Bolsonaro ainda tem uma cartada final? Presta muito atenção hoje nesse nosso encontro com justiça, porque o processo contra o Bolsonaro está se aproximando do fim e do momento que Moraes tanto esperava, em que ele finalmente vai decretar a prisão do Bolsonaro. Esse momento está mais perto do que nunca, infelizmente, por isso fica aqui comigo para você entender duas coisas. Primeiro, qual é o cenário que o Bolsonaro enfrenta agora? Segundo, qual é a saída, por mais difícil que seja, que se desenha para ele? Bora então para o primeiro ponto com essa notícia aqui que saiu na Gazeta do Povo, que já era previsível. Sem Fux, primeira turma rejeita recurso de Bolsonaro e mantém a condenação. Gente, isso aqui já era esperado. Os embargos de declaração, que é o recurso que foi julgado agora, é um recurso que não é capaz de reverter a condenação. Mas ele ajuda a deixar a decisão mais clara para um novo recurso que vai ser oferecido depois, sem falar que ele ganha tempo para os réus, para as partes. O julgamento desse recurso aconteceu no plenário virtual do STF e poderia durar até o dia 14 de novembro. Mas, vejam bem, todos os 4 ministros da primeira turma já votaram de uma vez para negar os recursos de todos os réus. Gente, o que acontece é visivelmente que eles estão correndo com tudo para carimbar de vez a condenação e jogar todo mundo na cadeia, especialmente o Bolsonaro. Esse é o cenário, mas a questão é, o que acontece agora, hein? Quais são os próximos passos? E tem alguma saída para o Bolsonaro? Agora que os embargos foram negados, abre-se o prazo para Bolsonaro recorrer de novo. E desta vez não é mais embargos de declaração, agora são os chamados embargos infringentes, que é um recurso cabível quando existe uma divergência a favor do réu. E a divergência nesse caso existe, e ela está muito bem fundamentada no voto do ministro Fux, pessoal. Só que aqui entra uma outra discussão jurídica sobre o cabimento agora desse novo recurso, desses tais embargos infringentes. E a polêmica é a seguinte: julgamentos criminais sempre foram feitos aí pelo plenário do STF, composto por 11 ministros. Nesse cenário, a Corte aplicava a regra de que só cabiam os embargos infringentes quando existiam pelo menos 4 divergências. Por que, Deltan? Porque o recurso seria julgado pelos mesmos 11 ministros que fazem parte do plenário e que tinham dado a decisão original. Então, se os 11 ministros vão rejulgar o caso, qual é a chance de mudar o resultado? São os mesmos 11. No final das contas, para que o recurso tenha alguma perspectiva de sucesso, era necessário convencer pelo menos 6 dos 11 ministros. E para que esse resultado fosse minimamente provável, era razoável existir ou exigir a existência de pelo menos 4 votos discordantes. Porque aí o que você faz? Se você tem lá o quórum completo de 11 ministros e você tem 4 votos divergentes, você tem que conquistar ou reverter pelo menos 2 votos, porque aí os 4 divergentes mais 2 dá 6, e 6 a 5 você reverteria o resultado do julgamento. Só que, desde dezembro de 2023,
os julgamentos criminais eles passaram a ser conduzidos pelas turmas do STF. E uma turma tem 5 ministros, não é como o plenário que tem 11. E aí, no caso da Débora do Batom, o Moraes restringiu o cabimento dos embargos para casos em que houver pelo menos 2 divergências. Isto é, a metade do que era exigido para caber recurso de embargos infringentes contra a decisão do plenário. E aí, olha aí essa matéria aqui que saiu. Apesar da divergência de Fux, jurisprudência dificulta recurso de Bolsonaro ao plenário do STF. Por que, Deltan? Justamente porque o Moraes, no caso da Débora, exigiu 2 divergências. E por que 2 divergências? Porque é metade do requisito de 4 votos divergentes que existia no caso de decisão do plenário. Como o plenário tem 11 ministros e a turma tem 5, o que o Moraes fez foi simplesmente dividir por 2 o número de votos divergentes que seriam necessários para oferecer esse recurso. Mas essa matemática não faz sentido. Por que, Deltan? Isso porque, mesmo se houver uma única divergência no julgamento da turma, a opinião preponderante dos outros 4 vencedores da turma pode ser facilmente revertida se o caso for para o plenário. Por quê? Porque caso os outros 6 ministros do plenário discordarem dos primeiros 4, num novo julgamento que venha, os 6 vão ganhar dos 4. Além disso, a Constituição e o Pacto de São José das Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, faz parte, prevêem um direito fundamental ao duplo grau de jurisdição. O que é isso, Deltan? Todo brasileiro tem direito a um recurso para um novo tribunal ou para uma nova turma de juízes para revisar sua condenação criminal. No caso do Bolsonaro, que é julgado direto no STF, isso significa, no mínimo, permitir que uma divergência apenas seja suficiente para que os embargos infringentes sejam decididos pelo plenário, para que o Bolsonaro possa ser rejulgado, para ele ter o duplo grau de jurisdição. Como teve um voto de divergência, que foi o voto do ministro Fux, Bolsonaro poderia tentar, então, ingressar com esse recurso e ele deveria ser processado. E agora o que tem que acontecer é uma pressão para que isso aconteça dos advogados, dos juristas e todo mundo que entende que o duplo grau de jurisdição é um direito fundamental do Brasil por conta do Pacto de São José na Costa Rica. Isso não é opinião minha, isso é lei, gente, isso é o básico, é você ler o direito brasileiro. Não tem nem questionamento, não é um assunto que tenha polêmica, que tenha discussão, não. Todo mundo tem direito ao duplo grau de jurisdição. Mas vamos ser franco, a chance disso ir para frente, no caso Bolsonaro, é remota. Por quê? Porque Bolsonaro está na Câmara de Gás do Supremo, na turma anti-Bolsonaro. Como a gente sabe, o que o Moraes e os seus aliados do Supremo mais querem é acabar logo com o processo do Bolsonaro, jogá-lo numa prisão e jogar a chave fora. Ainda que eles tenham que passar por cima, mais uma vez, da Constituição, das leis e de todos os direitos fundamentais possíveis. Afinal, já passaram e atropelaram tantos. O que vai ser mais um atropelado, não é? Pois é, e agora nós temos uma outra matéria importantíssima que diz respeito ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Vocês sabem por que a Globo tem tanta raiva de Jair Bolsonaro e durante os 4 anos de seu mandato ficou batendo de manhã, de tarde e de noite e agora, no governo Lula, eles ficam caladinhos. Você sabia por quê? Agora nós vamos saber e quem vai mostrar para nós é um ex-ator ali da Globo, um ex-funcionário que trabalhou ali na Globo e sabe de tudo e teve contato direto ali com os cabeças ali da TV Globo, ali com o Projac, e agora vai mostrar aqui para nós qual que é o real motivo que a Globo tem tanta raiva de Jair Bolsonaro e não é assim com o petista Lula. Veja agora a denúncia e o desabafo desse ex-ator que não faz parte mais da Globo e resolveu, então, por isso, falar a respeito. E nós voltamos depois com uma outra matéria. Confira aí. Vamos lá, gente. O vídeo viralizou, que eu falei agora desse Luciano Huck. Eu vou explicar pra vocês, presta atenção, vou explicar em poucas palavras, porque eu vivi dentro da Rede Globo, eu sei o que acontece. Eu sou do meio artístico há 50 anos, faz 50 anos que eu frequento, que eu vivo da arte, da minha arte, graças a Deus, tá? Eu vou falar o que acontece. Primeiro, eu não assisto Rede Globo, não assisto, me nego a ver. E eu não vi Luciano Huck, eu vi hoje os comentários de um monte de policial metendo pau nele, e aí fui pesquisar e vi ele falando esse absurdo, enfim. Então, assim, eu não acho ele um grande apresentador, eu falei porque ele tem o mérito dele, chegou onde chegou, mas pra mim é um bosta, ele é um bosta, e ponto final, sempre foi. E a Angélica é outra. Mas eu vou falar o que acontece, não pense vocês, o Luciano Huck é petista. Não é, gente. Nenhum artista da Rede Globo é petista. Eles estão na Rede Globo.
E a Rede Globo precisa fazer esquema. O esquema, no momento, é o PT. Vocês estão entendendo? Se amanhã o presidente voltar a ser Fernando Henrique Cardoso, eles vão voltar a ser PSDB. É esquema. O que o Bolsonaro não fez é entrar no esquema da Globo. Por isso que todo mundo foi contra. Porque se ele tivesse entrado no esquema da Globo, se ele fosse, de repente, menos honesto, se ele fosse menos honesto, o Bolsonaro, ele estaria no poder até hoje, porque a Globo teria aplaudido. Por que a Globo aplaude? Porque a Globo tem... Peguem os números, são bilhões em receita de governo. O Bolsonaro, na época do Bolsonaro, não tinha propaganda na Globo, não tinha propaganda na Bandeirantes, não tinha propaganda do governo. Então não se gastava nas emissoras, não se gastava nos meios de comunicação, não se gastava na imprensa. É isso, é simples, é isso. Hoje em dia, se gasta bilhões em propaganda nas emissoras de televisão, nos meios de comunicação, na imprensa. A imprensa esquerda tem 80%, 70% dos lixos da imprensa, que são aqueles esquerdistas, aqueles imbecis, aqueles merda, aquele estereótipo de gente porca. Isso existe, mas não pense que é isso. É dinheiro. Se você pegar a minha candidatura de 4 anos atrás, eu falo, tudo é dinheiro. Mexe no bolso que você vai ver o que acontece. É só mexer no bolso. Ah, mas eu sou contra o Luciano Huck, então não assista mais o programa dele. Deixa o Ibope cair lá embaixo que eles vão tirar o Luciano Huck do ar. Ah, mas eu odeio a Magazine Luiza. Não compre da Magazine Luiza. Porque ela é esquerdista, ela apoia o governo. É só mexer no bolso. Só que ninguém mexe no bolso. Ninguém, não é que ninguém mexe. Ninguém pesquisa para mexer no bolso. Porque não estou dizendo que tá errado. O cara vê, se um eletrodoméstico na Magazine Luiza é mais barato, você não vai pensar assim, ah, mas eu não vou comprar porque lá... Não, a gente quer economizar. Faz parte, a gente não tem estrutura. O brasileiro não tem estrutura emocional, cultural, educacional, tudo que termina com AU, o povo brasileiro não tem. A única coisa que a gente tem que termina com AU é levar pau. É só isso, porque o resto não tem. A gente não tem. Quando eu falo a gente, eu me englobo, mas eu não tô nesse meio. Porque eu, modéstia à parte, consegui estudar, consegui entender. Eu viajo o mundo inteiro. Eu conheço o lado bom e o lado ruim da humanidade e dos países. E eu falo pra vocês, eu conheço 48 países. O Brasil é o pior país do mundo pra se viver. O pior. Quem fala isso ou é um imbecil ou não conhece. Porque não tem, mas eu gosto do povo brasileiro, eu gosto do calor brasileiro, então fique aqui e seja assaltado, leva um tiro na cara, leva uma porrada, seja estuprada, mulher. Faz isso, porque aqui não tem lei. Não tem lei nesse país e não vai ter cada vez mais. Então tudo bem, foi um resumo meio longo, meio nervoso, mas é isso. Para tentar explicar de uma vez por todas o que as pessoas não entendem. Que não é política, é dinheiro, não é política. É dinheiro, ninguém está preocupado. O Luciano Huck não pensa ele que ele estudou o Estatuto do Socialismo ou o Estatuto da Esquerda, não. É dinheiro, gente. É dinheiro. O trouxa sou eu que não entrei no esquema, que não comi os caras que queriam dar pra mim na Rede Globo, que não cheirei a cocaína deles, que não fiz nada que eles quiseram. Esse sou eu sou trouxa, tô aqui. Mas você acha que eu sou menos feliz que eles? Não sou. Eu sou mais feliz do que eles, porque eu vivo com a consciência boa, tenho a minha família, a minha mulher, a minha filha, tudo limpo, tudo organizado, meus impostos pagos, viajo o mundo inteiro. Honestamente, não entrei no esquema deles. Essa que é a diferença. Acho que vocês entenderam. Pois é, agora nós vamos mostrar aqui um grande esculacho, pessoal. Na verdade, um escândalo. Sabe essa COP30 que está acontecendo ali no Pará, onde teve uma adesão baixíssima dos outros países que não quiseram vir participar justamente porque parece que não concordam muito com esse desgoverno? Pois é, mas agora o senador Cleitinho vai mostrar aqui, pessoal, um rombo bilionário que está acontecendo debaixo dos nossos olhos na calada da noite, lá na COP30. Preste atenção, pessoal, e inclusive o pessoal ali da CNN, os jornalistas, ficaram de queixo caído com o que eles descobriram. Eles acabaram de descobrir aqui e vão mostrar para nós. Olha que absurdo, pessoal. É impressionante. Sempre quando tem o PT envolvido, tem confusão, tem roubalheira, tem rombo, tem desvio e tem denúncia. Preste atenção e voltamos em seguida.
Olha esse absurdo. Coloquem em todos os comentários. CPI da COP30. Olha como é que eles estão fazendo hora com a cara do povo e torrando dinheiro público nas custas do povo. Presta bem atenção nesse vídeo. Mas é sério, os preços estavam altos, só que você foi atrás da explicação para isso, que é importante. O contrato, Tainá, Se é que existe uma explicação. Não, tem uma explicação. Palatável. E ela não é palatável. O edital para contratar os restaurantes e os operadores de alimentos e bebidas aqui na COP, Tainá, tem uma cláusula que é meio, assim, tricky, como dizem em inglês. É o seguinte, para escolher os restaurantes que operam aqui, há 2 critérios principais nesse edital. É uma qualidade técnica, ou seja, restaurantes que sabem cozinhar, que sabem fazer comida, que têm experiência em eventos, e a segunda condição é a de preço. Preço não é o preço menor para quem está com fome e vai lá comer, não. É quem oferece a maior comissão para a organização do evento. Como é que funciona isso? Este edital foi organizado pela OEI, Organização de Estados Ibero-Americanos para Educação, Ciência e Cultura. É uma entidade, uma empresa que foi contratada pelo governo brasileiro por quase R$500 milhão para organizar a COP. E esta empresa que fez o edital, esse índice de preço. O índice de preço funciona assim: ganha quem oferecer a maior margem de volta para a COP. E uma das empresas, só para a gente citar um exemplo, ofereceu 30% de tudo que vende aqui de volta para a organização do evento. Então, a cada R$100 que eu vou lá comprar na lanchonete, no restaurante, nesse caso específico, R$30 voltam para a organização do evento. Esta característica faz com que você tenha um incentivo para dar mais margem para a COP e para conseguir fechar os custos, o preço acaba subindo. Então, é um edital e uma mecânica do edital para a escolha das empresas vencedoras que acaba incentivando esta inflação. Eu procurei o pessoal da organização do evento, a OEI, com questões sobre por que escolher esse critério e se ele não pode prejudicar quem está aqui no evento. Eles não me responderam, especialmente em países que são mais pobres. Mas, enfim, o fato é que esta regra acaba potencializando esse problema. Não faz nenhum sentido. Você falou aí, especialmente nos países mais pobres, era para ser mais barato. Não, ontem, na hora em que eu fui pedir lá, fui comer, tinha um moço de uma comitiva africana do meu lado, estava pedindo ajuda ali em inglês, e ele tinha colocado R$30. E ele perguntou o que dava para comprar com aquilo. Basicamente dava para comprar uma água ou uma coxinha. E ele falou, só isso? E a moça, sim, assim, o moço ficou realmente surpreso, porque não dá para comprar basicamente nada. Vocês prestaram atenção? Essa empresa que ganhou, ela vai receber 500 milhões para fazer esse evento. E ela coloca na cláusula para que as empresas que possam fornecer os alimentos tem que colocar o preço mais alto, mais caro. Por isso que eles estão vendendo lá coxinha de R$45, água mineral de R$25, Coca-Cola de R$25. É uma afronta à população brasileira o que está acontecendo. Só para vocês terem noção, gente, a COP30 do governo federal já gastou quase R$1 bilhão com esse evento lá no Belém do Pará. Quase R$1 bilhão do seu dinheiro. Isso precisa ser investigado. Vocês podem ter certeza que eu, como senador aqui, eu vou fiscalizar tudo. Eu vou fiscalizar centavo por centavo. Por isso que a gente tem que pedir uma CPI da COP30. Vocês não têm noção da patifaria que eles estão fazendo dessa COP30. O Brasil nunca teve preparado. Vocês têm noção da época do governo PT? O que eles fizeram na Copa do Mundo? Superfaturamento em todos os estádios de futebol. Agora mais essa da COP30. A gente não pode aceitar uma situação dessa. Pode ter certeza que eu vou para cima, eu vou fiscalizar centavo por centavo. Eles não vão fazer sacanagem com o povo. Que fique claro aqui meu respeito a todo o estado do Pará, a toda a população do estado. Não tem nada a ver com vocês. Quem está organizando isso é o governo federal, né? Então é uma palhaçada, uma covardia com dinheiro público. Posso chegar a gastar R$5 bilhões com a COP30. R$5 bilhões. Faço uma pergunta para toda a população brasileira. O que isso vai reverter para o povo brasileiro? A não ser para o bolso de alguns, como essa empresa que recebeu aí R$500 milhões. Isso é um afronto, é uma vergonha e pode ter certeza que eu vou para cima. Coloquem em todos os comentários. CPI da COP30. Tamo junto. Pois é, pessoal, olha que absurdo, né? A COP30, que é um evento que foi feito aí, pelo menos, ele acontece em outros países também, cada ano acontece num local, é feito para poder demonstrar, né, aquilo que está sendo feito com o meio ambiente, aquilo que está sendo feito a favor do meio ambiente também, quais são as ações, as melhorias para o futuro. Mas aí, aqui no Brasil, sempre se dá um jeitinho de tirar proveito, né?
e ganhar um dinheiro nas costas, R$500 milhão, 500 milhões de reais que essa empresa aí recebeu para poder fazer o evento e tirar uma por fora ali, uma comissão por fora, cerca de 30% de tudo que é vendido ali de comida, bebida, lanches, eles precisam ganhar um por fora. Um absurdo, uma vergonha. E outra coisa, olha esse ator aí da Globo, ex-ator da Globo, falando, né, que realmente os atores, os funcionários, os apresentadores, até os jornalistas, eles não são petistas, pissolistas, PSDB ou Bolsonaro, eles não têm partido, eles são a favor deles mesmos. Aquilo que dá mais dinheiro, aquilo que traz a Lei Rouanet, fazer chegar mais dinheiro no bolso deles, através da Lei Rouanet, através dos recursos do governo, aí eles estão de acordo. Não interessa se é Lula, se é Bolsonaro, se é Alckmin, se é Fernando Henrique, se é Temer. Eles querem é o dinheiro e eles defendem isso. Ou seja, falta de caráter, falta de vergonha na cara, porque deveriam ser a favor da verdade e não a favor dessa injustiça toda que acontece ali. E aí o Jair Bolsonaro, como todo mundo já sabe, fechou as torneiras e não deu ali a mamata, né? Acabou com a mamata da Globo, e aí por isso é que ele foi injustiçado e perseguido de manhã, de tarde e de noite. Agora, outra coisa também que nós tratamos aqui, que também a gente tem que ficar atento, é com respeito a esse julgamento de Jair Bolsonaro, que ainda não acabou, pessoal. Apesar de já ter passado ali na primeira turma do Supremo Tribunal, já ter tido ali a condenação de 27 anos e 3 meses, porém, ainda restam o julgamento dos recursos, onde os ministros ali da primeira turma, os 4 ministros, né, os 4, Zanin, Moraes, Flávio Dino e a Carmen Lúcia, estão sendo unânimes em julgar que os recursos ali, pelo menos a primeira parte dos recursos, não são cabíveis, né? Agora vai ter uma segunda etapa dos recursos. O que eu quero saber mesmo é o seguinte, pessoal, até que hora que o povo brasileiro vai ficar de braços cruzados olhando toda essa palhaçada? Olha só, no passado, por muito menos, o povo foi às ruas, né, e pediu realmente aí uma revisão, pediu realmente que algo seja feito. Agora, pessoal, parece que o povo já está anestesiado com tanta corrupção, com tanta roubalheira. É CPI dos aposentados, é CPI da segurança pública, é tanta confusão que acontece no Brasil que parece que esse julgamento de Jair Bolsonaro está sendo até deixado de lado, né? Tantas coisas acontecendo aí de forma acelerada no Brasil, e eu quero que você coloque aqui nos comentários, será que o Moraes vai ter coragem mesmo de pegar o Jair Bolsonaro, mesmo com problemas de saúde, e colocá-lo ali na papuda para poder envergonhá-lo e vingar o Lula? Você acha que o Moraes teria coragem de fazer isso? Coloque aqui nos comentários. O que aconteceu agora há pouco foi que o governador do Distrito Federal, o Ibanez, ele pediu para o Ministério Público ali que Bolsonaro fosse submetido a exames médicos justamente para comprovar e contestar se ele tem capacidade ou não de ir para um presídio público ou se ele precisaria ficar em sua residência para receber esses atendimentos médicos. O Ibanez fazendo ali o meio de campo ali, né? Então, Bolsonaro ganha ali mais um aliado. Agora, o Moraes pediu ali para poder esses exames serem acelerados, porque ele quer, quanto antes possível, ver Jair Bolsonaro atrás das grades. Agora, uma coisa que me intriga também é o que o Cleitinho, o próprio senador Cleitinho, falou em um dos seus vídeos ali na tribuna do Senado Federal. Ele subiu ali e falou o seguinte: cadê aquele povo que subiu na garupa de Bolsonaro lá atrás, em 2018, para se eleger como deputado, senador, prefeitos, governadores, e depois em 2022 também, até mesmo nas eleições municipais que acontecem também no intervalo? Cadê esse povo que subiu na garupa de Jair Bolsonaro para se eleger, para agora que o homem está precisando, para se levantar e de repente até convocar o povo aí para poder fazer uma mega manifestação e de repente chamar a atenção aí até mesmo da mídia internacional? Tá todo mundo calado, tá todo mundo parado, tanto aqueles que foram beneficiados e que estão com cargo público até hoje por causa de Jair Bolsonaro, tanto o povão que votou em Jair Bolsonaro, e a gente não vê. Por isso que nós estamos aqui, pessoal, mostrando a verdade. E aí eu quero te pedir também para se inscrever aqui no canal. Esse canal defende os
princípios da família, princípio conservador. Se você quer ver a justiça nesse país, se inscreve aqui no canal. Estamos já chegando a 600 mil conservadores, pessoas de direita, pessoas que realmente não concordam com essa Globo lixo, não concordam com esse ativismo do judiciário e querem ver de novo a direita no país governando para o rumo das coisas mudarem os rumos das coisas. Olha o que está acontecendo na Argentina, pessoal, depois que o Milei assumiu, olha o que está acontecendo. Ele pegou o país julgado às traças pela Cristina Kirchner e pelo marido dela que governaram aí durante tanto tempo. A Argentina estava um lixo e agora o país que mais cresce na América do Sul é a Argentina. A moeda está valorizando, o povo está voltando a ter orgulho do país. Tudo isso por causa de um governante de direita que tem vergonha na cara. Então, pessoal, nós estamos aqui realmente mostrando a verdade e eu quero te pedir o apoio para se inscrever aqui, totalmente gratuito. Se inscreva aí, dá aquela força, pega o link desse vídeo, manda no grupo do WhatsApp, no grupo da família. É só você clicar aqui embaixo em compartilhar. Faça a sua parte, pessoal. Amanhã talvez você pode se arrepender de não ter apoiado os canais de direita e vídeos como esse aqui que mostram verdades. Então espalha para todo mundo, para que outras pessoas possam saber e a gente possa levar a essa verdade a mais pessoas, tá bom? Vamos ficando por aqui, dá um like nesse vídeo e estamos juntos.